Olá, amorzinhos! Aqui no canal eu falo muito sobre autoestima, eu falo muito sobre como a gente se cuidar mais, como a gente se conhecer melhor. E tanto por e-mail quanto pelo meu Instagram eu sempre recebo muitas mensagens de vocês falando sobre insegurança e perguntando como que eu fiz pra ser uma pessoa mais segura, pra me sentir melhor, pra me conhecer mais, pra me gostar mais. Então, pensando nisso, eu decidi fazer o vídeo de hoje, onde eu vou contar pra vocês 3 coisinhas que me ajudaram muito a me tornar uma pessoa mais segura. A primeira coisa que me ajudou a ser uma pessoa mais segura é eu finalmente enxergar que eu era uma pessoa muito ansiosa. Eu assumi que eu era uma pessoa muito ansiosa e entender que eu precisava controlar a minha ansiedade e decidir que eu ia fazer isso por mim mesma. Há alguns anos eu cheguei a tomar fluoxetina, que era tanto pra eu sentir menos vontade de comer doce quanto pra ansiedade, mas eu não quis procurar médico nem nada disso nesses últimos tempos. Eu realmente queria resolver as coisas por mim, porque eu sei que eu não nasci assim, entende? Eu sei que essa ansiedade se desenvolveu em mim, então acredito que já que ela se desenvolveu, talvez eu possa reverter esse quadro. E aí eu adotei algumas posturas pra minha vida e alguns comportamentos simples que me ajudaram muito a controlar a minha ansiedade. Como começar a meditar, que foi uma coisa que eu posterguei por muito tempo, que eu sabia que ia me fazer muito bem, que ia fazer diferença na minha vida. Além disso, eu aprendi que a vida é o agora. Nós podemos controlar muito pouco das coisas do futuro. O que a gente pode fazer é se dedicar às coisas que a gente quer, cuidar da gente. Eu não tenho como saber se um dia eu vou ter câncer, mas eu posso me cuidar hoje pra fazer o que eu puder pra não ter. Eu não quero mais ficar sofrendo hoje por coisas que podem ou não acontecer. E se tem uma coisa que eu aprendi a confiar, é que se o problema tem solução, não tem por que se preocupar. Mas se o problema não tem solução, também não tem por que se preocupar. De um jeito ou de outro, aquilo ali tá resolvido. E aí eu vi que a minha ansiedade não me servia de muita coisa. É totalmente diferente quando, por exemplo, alguém que eu gosto chega de viagem e eu fico ansiosa pra encontrar aquela pessoa. É uma ansiedade boa, sabe? Mas também tem aquela ansiedade ruim, de quando você vai deitar pra dormir e aparece 1 milhão de pensamentos na sua cabeça e você pensa em muita coisa e no fim não faz nada porque você tá ocupada, tensa com tudo aquilo ali que você pensou. Então eu aposentei isso da minha vida. É muito difícil. Às vezes a minha cabeça também enche de pensamentos e preocupações. Eu paro, conto até 10, respiro, faço um carinho no gatinho e aí eu vou melhorando. É importante dizer que eu não mudei do dia pra noite. Foi difícil sim, às vezes ainda é difícil, mas eu acho que a melhor coisa que eu aprendi a fazer foi parar. Antes eu não fazia isso, eu vivia na pressa, eu vivia correndo e vivia bagunçada. Eu aprendi a ser uma pessoa mais organizada, que me ajudou muito também a controlar a minha ansiedade, e eu aprendi a parar, respirar fundo e enxergar as coisas de forma mais clara, coisa que a ansiedade, que essa perturbação que eu vivia na minha cabeça nunca me permitiu. Passei a tomar decisões muito melhores, passei a ser uma pessoa muito mais leve e tranquila, então indico pra você. A segunda coisa que me ajudou muito a ser uma pessoa mais segura e que também me fez enxergar que quando eu quero, eu consigo, e foi eu finalmente conseguir ter controle sobre o meu corpo. Eu acho que a gente tem que sempre entender que tem coisas que a gente pode mudar, tem coisas que a gente não pode, tem coisas que são sim de nossa responsabilidade, que estão na nossa mão, e tem coisas que não. Só que eu agia antes como se nada tivesse na minha mão, como se eu não tivesse como mudar nada em mim, como se eu não fosse capaz, entende? E aí, como vocês sabem, isso me levou aos 120 quilos. Eu fiquei muito doente, sofri muitas limitações físicas, cheguei no fundo do poço e ainda cavei mais um pouco. Eu me senti um lixo de pessoa, e hoje em dia eu enxergo que não era porque eu tava com 120 quilos, era pelo que eu fiz pra chegar lá, por tudo que eu fiz comigo. Foi difícil, mas eu aprendi a me perdoar. Eu aprendi que eu tomei aquelas decisões naquele momento. Sim, teve consequências, mas o que eu posso fazer, né? Decisão tomada, leite derramado, não se tem mais nada a fazer. O que eu poderia fazer ela dali pra frente, foi o que eu fiz. Tô ainda nesse processo, mas já emagreci muito, como vocês podem notar. E isso me ajudou muito a ser uma pessoa mais segura. Aprender que eu tenho responsabilidade sobre as minhas escolhas. Aprender que eu posso sim cuidar de mim, que eu sou capaz de resistir a querer voltar aos meus velhos hábitos, de me motivar pra que eu seja uma pessoa mais ativa, mais saudável. E eu acho que o meu processo de emagrecimento, ele passou por várias fases. Teve fases em que eu era muito revoltada e eu comecei a me odiar. Teve fases em que eu fiquei muito confusa, eu não tava entendendo o que eu tava sentindo. E aí teve a fase que eu enxerguei o que eu tinha feito, e aí depois teve a fase que eu me perdoei. E agora tem a fase em que eu tô trunks. E eu acho que ainda virão outras fases e a gente tem que viver isso, tudo bem. A gente não vira uma pessoa segura, não vira uma pessoa tranquila, não muda a cabeça do dia pra noite. Mas exercer o controle que eu tenho sobre o meu corpo foi maravilhoso, foi algo que realmente me fez uma pessoa muito mais segura. E a terceira e última coisa que eu fiz, que mudou totalmente a minha vida, foi investir em autoconhecimento. Eu acho que a gente sempre quer assistir jornal, ler as coisas, saber o que tá acontecendo, saber da vida dos outros, conhecer mais pessoas, mas eu acho que a gente não dedica tempo suficiente pra conhecer
conhecer a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós. Às vezes quando você fala isso parece um pouco egocêntrico, mas se você parar pra pensar, sem você, não tem você. Então a pessoa mais importante da sua vida não é a sua mãe, nem o seu marido, nem o seu filho. É você, e sem você, não tem você. Eu demorei muito a entender isso, porque teve um tempo assim que eu achava que você se importar com você e buscar autoconhecimento era uma coisa muito egocêntrica, uma coisa egoísta, uma coisa de gente que não era do bem. E aí eu fui desconstruir isso com o tempo e eu vi que na verdade é totalmente o contrário. Na verdade, todos nós precisamos nos conhecer o mínimo pra gente correr atrás do que a gente realmente quer e não do que a sociedade diz que a gente tem que ter. Pra gente aprender a ser quem nós somos e não quem a sociedade diz que nós temos que ser. Eu consegui isso através do budismo. Eu tô estudando budismo, eu já estudei muito budismo e ele tem me ajudado demais. Também trabalhei demais isso com a meditação. Eu também faço psicóloga, já faz, acho que vai completar uns 2 anos, que também foi uma coisa que me ajudou muito. Se você puder, eu te indico bastante, é bem legal. E além disso, uma coisa que me ajudou muito desde que eu comecei a fazer foi um processo que eu tô fazendo com a Sigrid Pontes. Ela é coach empresarial, consultora de imagem, trabalha com visagismo, que é um processo chamado Mais de Bela, que trabalha com o autoconhecimento e com o desenvolvimento pessoal, que são 2 coisas que eu tô buscando imensamente. A maioria das pessoas não se conhece, às vezes nem um pouquinho. Às vezes a gente não sabe nem quais são nossas qualidades, nossos defeitos, não sabe nem qual cor a gente gosta. É incrível, como se você parar pra pensar, você se conhece muito pouco. Quando uma pessoa me perguntava o que eu gostava de fazer nas horas vagas, às vezes eu não sabia responder. E é bizarro, porque eu sei o que o meu irmão ou o que a minha mãe gostam de fazer, mas eu não sabia o que eu gostava de fazer. E aí, por a gente não se conhecer, a gente às vezes não consegue desenvolver todo o nosso potencial nesse mundo, não consegue se melhorar como pessoa e também não consegue passar pros outros o que nós queremos passar. E depois que eu emagreci, porque eu perdi muito peso, eu meio que fiquei perdida, eu me olhava e eu não... Sabe quando você não se encontra na imagem que você vê no espelho? Eu tava meio assim. E eu realmente mudei muito, né, gente? Eu emagreci muito, ainda em transição capilar, sempre tive o cabelo longo e liso, do nada eu fiquei cabelo curto e cacheado. Foram muitas mudanças de uma vez só. E aí, nesse meio tempo que eu tava passando por tudo isso, a Sigrid entrou em contato comigo. E então eu visitei o canal dela aqui no YouTube, que é o canal Olhar de Estilo, e eu vi que ela dava dicas incríveis, assim, de autoconhecimento, de autoestima, de desenvolvimento pessoal, de como se melhorar como pessoa, como você passar a se gostar, mas se gostar de verdade, não é sair tatuando eu me amo, nem ficar postando fotos e mais fotos no Instagram com legendas assim, daquelas que você fica, queria ser assim. Não, é você realmente assim, internalizar, entender, te compreender, te perdoar e aprender a se gostar e a se cuidar também. E tão importante quanto isso, a comunicar pro mundo o que você quer comunicar. Porque às vezes a gente erra um pouquinho nisso. E realmente a maior parte da nossa comunicação é não verbal. Quantas vezes você deixou de ir conversar com alguém ou cumprimentar alguém por conta da aparência da pessoa? Às vezes nem da roupa, mas do semblante, entende? Às vezes tem tantas pessoas com semblante tão pesado e aí de repente você conhece melhor aquela pessoa e você vê que ela na verdade é super tranquila. E então fica esse breu, entende? Entre o que você vê e o que a pessoa realmente quer passar. Eu tô nesse processo com ela já faz uns meses e eu já vi grande diferença nos comentários aqui de vocês, aqui no canal mesmo. Porque agora eu realmente aprendi a passar o que eu quero passar e a passar quem eu sou de verdade. A ser uma pessoa mais equilibrada, a ser uma pessoa mais calma. Todo mundo comentou isso, inclusive nos últimos tempos, que eu tô muito mais calma, que eu tô muito mais plena. Mas é o conjunto de coisas que eu falei pra vocês nesse vídeo que me deixou assim. E é engraçado porque antigamente eu ficava numa coisa, numa ansiedade de eu tenho que ser minha melhor versão. Mas aí eu gosto disso, mas eu também gosto daquilo, e isso não se encaixa com aquilo. E aí com a Sigrid eu vi que eu não preciso ter uma melhor versão. Ela me mostrou que eu não preciso ter uma melhor versão, que eu posso ter várias versões, porque a gente não acorda todo dia a mesma pessoa e tudo bem, não tem problema nenhum. Não é porque você tá virada na lua, não é porque você acordou no samurai, é só porque é assim mesmo, a nossa personalidade varia. Tem um dia que você tá mais tranquila, tem um dia que você tá mais tristinha, tem um dia que você tá mais feliz, tem um dia que você tá mais sociável, tem um dia que você só quer saber do Netflix. Eu acho que o que fez diferença na minha vida foi isso tudo bem. Antes pra mim tudo era um grande problema, tudo gerava ansiedade, agora é tão bom quando a gente naturaliza essas nossas mudanças, entende? Porque às vezes a gente olha pro mundo, pra nossa sociedade, todo mundo diz que você tem que ser sempre uma pessoa só, uma linha reta, tem que ter um estilo, tem que ter uma personalidade, e às vezes você não tem, às vezes você se encontra em várias coisas e ao mesmo tempo em nenhuma coisa só. Esse processo que eu tô fazendo com a Sigrid tem um objetivo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, da gente aprender a comunicar pro mundo, assim, quem nós somos da melhor forma. E a beleza vem como consequência, por isso o nome Mais Bela. No último sorteio que nós tivemos aqui no canal, que foi de 50 mil, eu sorteei pra vocês um processo de visagismo com a Sigrid.
Foi incrível, todo mundo gostou muito. E essa igreja, além de trabalhar com consultoria de mágico, consultoria empresarial e com visagismo, ela também tem um canal aqui no YouTube onde ela passa muito desse conhecimento dela. E eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo, não esqueça de se inscrever. Então foi esse conjunto de coisas que eu falei pra vocês que me tornaram uma pessoa mais segura, que me deram mais paz, que me fizeram sentir uma pessoa mais plena, mais tranquila, que estão me ajudando muito a viver minha vida de uma forma muito melhor do que eu tava antes, sabe? Hoje em dia eu aproveito cada momento, me curto, eu me entendo, eu me perdoo, eu entendo que eu também erro. Hoje em dia eu não me sinto mais culpada em dedicar tempo a me conhecer, ao meu desenvolvimento pessoal. E hoje em dia eu me gosto muito mais e eu desejo muito isso pra todos vocês, porque olha, gente, a vida é tão mais leve, tão mais maravilhosa, tão mais tranquila quando você se conhece, sabe? Antigamente eu não enxergava isso, mas a gente convive com a gente 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Nós sofremos as consequências do que nós fazemos com a gente. E às vezes parece que a gente esquece isso, parece que a gente age como se as consequências fossem aparecer em outra pessoa. Então vale muito a pena você dedicar o seu tempo, a sua energia para o autoconhecimento, para que você desenvolva segurança e autoamor. Vai fazer muita diferença na sua vida. Então é isso, amorzinhos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram e acham que ele pode ajudar mais alguém, por favor, compartilha, que ajuda muito a crescer o nosso canalzinho querido. Dê o seu like, também não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para toda vez que eu enviar vídeo novo no YouTube, não esqueça de te avisar. E também me siga nas minhas redes sociais, eu tô sempre postando fotinhas e conversando muito com vocês lá no Stories do Instagram. Então é isso, amorzinhos. Muitos beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.